Abençoe, reverendo. Amém. A graça e a paz, meus irmãos. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Prazer. Sinto-me sempre honrado em poder participar de um culto, de uma celebração ao Senhor nesta igreja, juntamente com os demais irmãos. Nós estamos, acho que, finalizando uma série de festividades, de comemorações, onde o nosso coração tem se tornado cada vez mais intenso na certeza de que o nosso Cristo, Ele se faz ressurreto, Ele está vivo, está reinando. Eu gostaria de encerrar esse momento, esses 3 dias que nós temos pensado, refletido, voltando os nossos olhos para uma mulher, mas principalmente para os sentimentos que estiveram presentes no coração dessa mulher, para que possamos encerrar esse período da melhor forma possível e sairmos nessa semana jubilosos, sabendo que o nosso Senhor vive e Ele vive em nosso coração. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 20. Capítulo 20, nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 18. João, capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 18. A palavra de Deus nos diz, João, capítulo 20, do versículo 11 ao 18. Assim, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles, os anjos, lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus discípulos, com os meus irmãos, e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Viu o Senhor! E contava que lhe dissera estas coisas. Ó Deus, fala aos nossos corações nessa noite. Permita que a mesma alegria que esteve no coração dessa mulher penetre os nossos corações, Senhor. Nós queremos sair daqui correndo. Nós queremos sair aqui com o nosso coração cheio de Ti, ó Deus. Nesses 3 dias, todo o nosso ser, toda a nossa família se voltou para Ti, em reconhecimento do papel, da obra, da Tua graça, Senhor. Não há como nós respondermos a isso tudo, senão nos colocando diante da Tua
da tua presença e pedindo que o teu poder se manifeste da mesma forma que se manifestou a Maria Madalena, se manifeste em nossas vidas nesta noite. Nós oramos no nome daquele que conversou com Maria, para que converse conosco nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não haveria outra forma de nós terminarmos todos esses dias de comemoração. É interessante que nesses dias, algo que deu para perceber na vida daqueles cristãos que se dedicaram a pensar, a rememorar aquilo que Jesus Cristo fez, a alegria penetrante, a satisfação de se voltarem e de reconhecerem a obra de Deus em seus corações. Hoje nós vivemos numa corrente, o fluxo hoje da nossa sociedade é cada vez mais de causar ou de estabelecer limites dentro de nossa própria consciência para que nós não valorizemos dimensões que sejam transcendentais, verdades que estejam postas além da simples realidade que nós contemplamos todos os dias. Hoje as nossas atividades, hoje os exercícios laborais que nos ocupam, fazem com que a nossa mente cada vez mais, ou que os nossos olhares, tenham uma dimensão horizontal. Faz com que o nosso coração seja mais cativado pelas coisas deste mundo do que propriamente cativado por aquilo que é essencial, por aquilo que realmente faz sentido ou transmite sentido duradouro. Um sentido que se estenda além dessa mera paisagem tão bonita que Deus também nos concedeu da sua criação. O fluxo é como que fosse um imã tentando nos atrair para baixo. Mas quando nós, como igreja, paramos e começamos a pensar na Páscoa e no significado dela, não há como nós não reconhecermos que aqui há um outro imã. Há um outro fluxo que o Calvário procura estabelecer dentro de nossos corações. O Calvário, embora esteja posto dentro de uma dimensão horizontal, onde nós contemplamos o próprio Senhor Jesus Cristo dando a sua vida por nós, o Calvário ele não se limita a essa condição horizontal. Porque o Calvário nos atrai, faz com que os nossos olhos sejam elevados para cima, para a obra de Deus em nossas vidas. E nós como igreja, nós fazemos bem isso, porque nós precisamos, embora o fluxo da nossa sociedade seja nessa tentativa de atrair os nossos olhares ou o nosso coração para essa realidade, nós como igreja, nós devemos parar como nós fizemos e entender que a necessidade essencial nossa é continuarmos olhando para o Calvário, mas dentro da perspectiva que o próprio Calvário estabelece, é de elevar os nossos olhos para cima, para a graça de Deus, porque é essa graça que nos visitou, é essa graça que nos alcançou, é essa graça que estabelece dentro de nossas vidas um novo significado, um novo sentido. E é isso que eu gostaria de meditar com os irmãos, porque nesse texto eu vejo justamente isso. Maria Madalena como que tendo seus olhares, o seu coração voltado simplesmente para aquilo que ela estava experimentando naquele momento, de terreno, porque as coisas deste mundo, ou as condições que este mundo estabelece a nós, muitas das vezes são dores, e as nossas dores, elas estão rodeadas, ou elas são contornadas por aspectos deste próprio mundo. Mas o que Jesus Cristo faz a Maria Madalena, é aquilo que eu gostaria que nós pensássemos e saíssemos nesse domingo daqui pensando. O que o Senhor Jesus Cristo faz é
elevar os olhares, ou o olhar de Maria Madalena à obra da graça. Esse elevar do próprio Jesus Cristo, do olhar de Maria, é para que Maria entenda, em primeiro lugar, como o texto nos diz, é para que Maria entenda que a tristeza pode ser sempre superada pela vitória. Essa é a certeza principal da ressurreição de Jesus Cristo. A tristeza, ela é vencida pela graça. A tristeza, ela é vencida pela obra do Senhor Jesus Cristo, que atesta para a sua ressurreição, para a sua vitória. Como nós lemos, se nós voltarmos novamente os nossos olhares para o texto bíblico, do versículo 1 até o versículo 15, nós vemos o coração dessa mulher totalmente tomado por esse sentimento de tristeza. Ela está no túmulo ainda. A perícope anterior, do capítulo 20, nos fala que após a chegada de Pedro e também de João, e eles, tendo percebido que o túmulo não estava da mesma forma como normalmente estaria, eles saem correndo, retornam para os outros discípulos, para falar possivelmente de que o corpo havia sido roubado, que alguma coisa havia acontecido. Maria permanece no túmulo. Maria se assenta à entrada do túmulo. A dor dela faz com que ela fique estagnada diante daquilo que está acontecendo. E isso, meus irmãos, é a natureza do sofrimento. Porque quando a dor penetra no nosso coração, nós ficamos como que estagnados, nós não conseguimos nos mover, nós não conseguimos superar a dor existente dentro do nosso próprio coração, pelo fato de que o nosso coração está tomado por luto, pelo sofrimento. O sofrimento de Maria, como o texto nos diz, era o sofrimento pelo fato dela não estar mais na companhia de seu Senhor. Maria pelo menos queria ter Jesus. Jesus era tão importante para ela que bastasse ela ter o corpo de Jesus Cristo, mesmo morto, isso já traria a ela algum tipo de alívio dentro de seu coração. Mas não é essa a realidade que o Senhor Jesus Cristo quer que ela experimente. Porque a ressurreição do Senhor não faz com que nós experimentemos dentro de nosso coração esse estado de tristeza. A obra de Deus na vida de um eleito, na vida do povo do Senhor, é sempre nesse objetivo de trazer a alegria, o alento, a certeza da vitória, porque o nosso Salvador, Ele venceu. Claro que a tristeza faz com que as nossas próprias percepções, não só sensoriais, mas outros tipos de sentidos, fiquem como que perdidos diante da dor. Ela não consegue reconhecer, ela não consegue ver Jesus à sua frente, ela não consegue compreender a voz de Jesus. Meus irmãos, é a tristeza, é a dor, é o sofrimento que está presente no coração dela. Ela não tem mais sentido, significado na sua vida. Nós estamos falando de uma mulher que teve dentro de si 7 espíritos malignos. Imagina a dor dessa mulher, os temores que poderiam estar ocupando novamente o seu coração pelo fato do seu Salvador estar morto. Mas Jesus, o mesmo Jesus que expulsou esses espíritos malignos, dando vitória a ela, trazendo alegria a ela,
é o mesmo Jesus que diz: Maria, porque a graça, meus irmãos, proferida do próprio Deus, trazida do próprio Deus, é aquilo que rompe com a tristeza mais profunda do nosso coração, nos dando a percepção da verdadeira realidade da presença de Deus ao nosso lado. Graça, meus irmãos, é a entrada de Deus na nossa vida, fazendo com que nós percebamos aquilo que não é natural a nós. Isso é graça. Graça é o favor de Deus em conceder ao nosso coração a percepção de realidades que por nós mesmos nós não conseguimos perceber. Nós nos tornamos sensíveis, porque a graça infunde, traz a nós a percepção que somente a fé pode dar, de que o nosso Cristo está ressurreto ao nosso lado. E é isso que o Senhor Jesus Cristo faz. Jesus concede fé a essa mulher para que ela possa ter os seus olhos abertos e contemplar o Mestre ali do lado dela. Eu queria que, em primeiro lugar, nós saíssemos nesse domingo, iniciássemos essa semana nessa certeza. O Senhor visitou o teu coração com fé. A fé é essa certeza de que o Senhor Jesus Cristo está ao seu lado, na sua casa. Caminha contigo, vai aonde você vai, aonde a tristeza não é a palavra final no seu coração, aonde o teu luto tem fim, aonde a tua dor é superada pelo amor. Isso é fé, isso é vitória. Mas em segundo lugar, que eu gostaria de destacar, meus irmãos, nesse texto, é o fato de que Maria Madalena agora, ela entra numa nova dimensão de vida. Não sei se os irmãos percebem aqui no versículo 17, Jesus acho que tem que ter algum certo tipo de controle já sobre a situação. Não sei se é típico de todas as mulheres, né? Homem também, né? Quando o homem fica feliz demais, não sei se são todos também, né? Já querem dar um abraço. Kassab de vez em quando, né, Kassab? É natural ao ser humano, quando ele é preenchido de algo que não estava em seu coração, ele como que perder o controle de suas próprias emoções e tentar fazer algo diferente. E aqui é o que ela faz. E Jesus tem que tomar meio que o controle, dizendo a ela: calma, Maria, calma. O que está acontecendo aqui tem um sentido. Você não está entendendo. Você está querendo me pegar aqui e levar para casa, né? É mais ou menos isso. Maria falou assim: olha, Senhor, já que eu estou te vendo, já que o Senhor está vivo, o Senhor não vai sair mais do meu lado. Eu vou te amarrar aqui, vou te levar para casa. O Senhor vai morar comigo. E ai daquele que tentar tirar o Senhor do meu lado. Mas pense bem, meus irmãos, uma mulher que ficou a vida inteira possuída por 7 espíritos malignos, sabe que Jesus Cristo expulsou esses espíritos, que esses espíritos agora não fazem parte mais da vida dela. Qual é a sensação dessa mulher quando vê aquele que expulsou esses 7 espíritos do lado dela? Ela quer ter ele presente ao lado dela. Mas Jesus Cristo quer ensinar a ela uma nova verdade. E essa verdade, meus irmãos, é algo que nós precisamos ter em mente. Maria Madalena ainda entendia que a relação que ela ia ter com Jesus, ou o formato de relação que ela teria com Jesus, se daria ainda da mesma forma como aconteceu no ministério terreno, onde ela teria a presença de Jesus física ao lado dela. Por isso que ela quer pegar ele. E alguns até acham estranhos.
né, de alguns outros movimentos acham estranho, mas aqui Jesus está sendo machista. Jesus está, não toque, não me rele, como que mulher não pudesse tocar num homem. Havia algumas restrições, mas não é esse o caso. Ou como que Jesus não pudesse ser tocado após a sua ressurreição, de forma alguma. A seguir nós vemos o próprio Senhor Jesus dizendo a Tomé, rela aqui, toque aqui. O que Jesus está querendo dizer a Maria, falando assim, Maria, fique calma, eu sempre vou estar contigo, ninguém vai me tirar do teu lado, mas a relação que eu vou ter contigo, não mais é essa relação física, eu presente fisicamente contigo. E aqui, meus irmãos, o apóstolo João está ecoando o capítulo 16 do seu próprio livro, quando Jesus diz, olha, eu vou para o meu Pai, porque se eu não for para o meu Pai, o Consolador não vai vir. E aqui o Senhor Jesus está dizendo que o relacionamento de todo e qualquer cristão é trinitário, é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É essa realidade que habita dentro do coração de um crente por causa da ressurreição. Essa é a nova dinâmica da vida da igreja. Enquanto que na dispensação anterior do Antigo Testamento, todo mundo vivia naquela expectativa, será que o Espírito vai nos visitar? Será que alguém vai ser ungido por algum profeta? Ou será que o Espírito de Deus vai vir sobre algum profeta? Jesus Cristo está dizendo, Maria, você vai ser cheia do meu Espírito. É essa a proposta que eu faço por meio da minha ressurreição. Você não precisa da minha presença, porque a minha presença sempre vai estar ao teu lado por causa do Espírito Santo, porque eu e o Pai, nós vamos enviá-lo. E ele vai habitar no teu coração. Por isso não precisa me agarrar, não. Eu confesso que eu ia fazer a mesma coisa. Acho que ia fazer pior. Descendente de italiano, às vezes, é complicado. Não sei se tem algum aqui, né? Espero que eu não esteja ofendendo. Mas a gente quer pegar. A gente quer abraçar, quer levar para casa. Mas a realidade que o Senhor Jesus Cristo está querendo nos ensinar, meus irmãos, é que o Pai, é que Ele mesmo, e que o Espírito Santo, que se fariam presentes sobre a vida dessa mulher, se faz presente sobre a vida de vocês, de cada um de nós, porque é o Espírito que habita em nós, meus irmãos. Isso é Páscoa. Páscoa é a vitória. Páscoa é a certeza que o Senhor Jesus nos visita com a vitória dEle. Mas Páscoa é a certeza que nós temos um relacionamento com o Deus Trino. O Pai que enviou o Filho que tomou os nossos pecados e o Espírito que aplica a obra dessa redenção em nosso coração. Por que nós estamos aqui? Para comemorar a Páscoa. É porque o Espírito do Senhor nos trouxe para comunicar essa verdade que Jesus Cristo venceu. Essa é a realidade. Mas, por fim, meus irmãos, esse texto ainda nos fala de algo que se torna muito relevante, principalmente esse período que nós estamos vivendo agora de retorno às normalidades, no período pós-pandemia. A palavra de Deus nos diz no versículo 18, então saiu Maria Madalena, anunciando aos seus discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Aqui está algo que nós, como igreja, precisamos ter um cuidado e ter a atenção nesse momento. Maria, após perceber aquilo que Jesus estava propondo, essa nova realidade, essa nova dinâmica, que ela experimentaria na vida dela, onde ela poderia ter certeza de que Ele se faria presente em sua vida, por meio do Espírito. Maria, ela deixa Jesus. Ela deixa Jesus para ir em direção
aos discípulos. E aqui está um ponto interessante, meus irmãos, que eu gostaria. Na realidade são dois, mas eu gostaria de focar somente um que diz sobre a vida em comunhão. Porque a Páscoa, meus irmãos, embora ela tenha esse movimento essencial de elevar os nossos olhos para o céu, para aquilo que Deus fez, a Páscoa também nos fala da profunda necessidade de nós termos uma vida em comunhão, uma vida comunitária. E Maria Madalena, pelo fato dela retornar para os seus discípulos, ela entende que o convívio dela, como alguém que reconhece a ressurreição do seu Senhor, se dá entre aqueles que acreditam ou que possuem a mesma fé que ela. Eu estou dizendo isso e os irmãos estão percebendo. Ainda nós, como igreja, nesse período pós-pandemia, temos enfrentado alguns dilemas e alguns problemas de irmãos que não entenderam ainda a necessidade de retomarem as suas atividades. Não é um pastor, não é dois pastores, não é três pastores com quem eu já conversei, que falam dessa dificuldade, falam, Roger, está complicado, porque eu acho que os irmãos ainda não entenderam, ou os irmãos de minha igreja, que eu pastoreio, não entenderam a necessidade de retomarem ou de retornarem às suas atividades na igreja. E é interessante que ele fala assim, olha, eu não sei, a maioria fala assim, eu não sei se acomodaram dentro de casa. Claro, né? Imagina, esse período de pandemia, o que foi de televisão vendido, não sei se vocês já ficaram sabendo, televisão de não sei quantas polegadas, o que foi de computador, as ações da Apple foram uma das ações que mais subiram nesse período. Tecnologia, esses aparelhos foram vendidos assim, em larga escala. Então, um certo comodismo adentrou a própria casa, fazendo com que, como eu disse no início, determinadas necessidades fundamentais na vida de cristãos fossem como que distorcidas. Mas Maria Madalena está nos mostrando algo que precisa ser chamada a nossa atenção. É que a ressurreição, ela tem esse poder de nos levar ao encontro daqueles que confessam a mesma fé que nós confessamos e vivermos em comunhão. Nós só faremos diferença como igreja no período pós-pandemia, meus irmãos, se nós reconhecermos a importância da igreja na nossa vida. Me perdoe os irmãos estar dando uma palavra pastoral nesse sentido. Me perdoe no sentido do atrevimento. Mas nós, como igreja, nós somente faremos mudança ou traremos consolo ainda a pessoas que estão sofrendo nesse período, se nós reconhecermos que reconhecermos que nós precisamos retomar ao chamado que o próprio Senhor Jesus Cristo de vivermos em comunhão. E a ressurreição nos promove, nos propõe isso. E a minha oração diante de Deus e dos irmãos nessa noite é que essas certezas da vitória, de uma nova relação com o próprio Deus Trino e de uma vida comunitária se façam presentes na vida de cada um. Que Deus abençoe.